Artigo 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora mediante protesto do título ou interpelação judicial. Artigo 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Artigo 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Artigo 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente mediante financiamento de instituição do mercado de capitais e a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Subseção 5. Da venda sobre documentos. Artigo 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos documentos exigidos pelo contrato ou no silêncio deste pelos usos. Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. Artigo 530. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Artigo 531. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes a compra do comprador, a conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Artigo 532. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos sem obrigação de verificar a coisa vendida pela qual não responde. Parágrafo único. Neste caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Capítulo 2. Da troca ou permuta. Artigo 533. Ampliam-se a troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Inciso 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas como instrumento da troca. Inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Capítulo 3. Do contrato estimatório. Artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Artigo 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário quando não paga integralmente o preço. Artigo 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Capítulo 4. Da doação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Artigo 539. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar e aceitar ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Artigo 540. A doação feita em contemplação do mecanismo do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória ou agravada do excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo ou imposto. Artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.